Fala pessoal, aqui é Vinícius Romano, analista de renda fixa na Suno Research, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Pix, como que ele mudou e como que ele vai continuar mudando a nossa vida. Nas últimas semanas, o Banco Central divulgou o relatório do Pix, e fez algumas lives também comunicando sobre, trazendo alguns dados sobre como o Pix tem se comportado desde que foi lançado lá no final de 2020 e quais são os próximos projetos para essa ferramenta, essa forma de pagamento que foi inovadora, já existe também em outros países ao redor do mundo, mas que aqui no Brasil tem sido um sucesso absurdo. Então vamos aí falar sobre alguns dados. No ano de 2021, se a gente puxar no relatório do Pix, a gente vê que foram movimentados 5,2 trilhões de reais no ano completo de 2021, que é bastante coisa. No ano de 2022, se a gente for fazer uma comparação, foi mais que o dobro, 10,9 trilhões de reais aqui no Brasil circulando via Pix. E se a gente pegar também uma média até o meio de 2023, a gente vê que mais ou menos 1,5 trilhão por mês são negociados via Pix. Então é inegável que é uma forma de pagamento que tem mudado bastante o formato de que os brasileiros fazem as suas intermediações. Antigamente o pessoal usava bastante DOC, TED, e agora praticamente 100% aí das pessoas estão usando o Pix, que veio justamente para isso. Ele não veio para substituir 100% o real, o papel físico, o papel moeda, mas ele utiliza, aí, a ideia é que você tenha uma modernidade nesse formato de troca do dinheiro. Então as pessoas, a tendência é que elas deixem de usar o papel físico, o papel moeda, e usem mais o Pix. E nessa linha também a gente vai falar um pouco sobre o real digital, que também vem como uma questão inovadora aí que o Banco Central divulgou recentemente. Mas voltando a falar um pouquinho sobre os números do Pix, que foi divulgado nesse relatório e nessa live do Banco Central, se a gente olhar as formas de pagamento aqui no Brasil, a gente vai ver que os cartões ainda predominam. Se a gente pegar uma base lá no último trimestre de 2022, a gente vê que os cartões ainda predominam, mas 1/3 dos pagamentos no Brasil já são feitos via Pix. Então, se você pensar que em novembro de 2020, mais ou menos, o Pix foi lançado e em pouco menos de 2 anos já tem 1/3 aí da circulação da moeda, do formato de pagamento dentro do nosso país, já dá para ver o quanto ele é relevante, e a tendência é que ele ainda aumente essa participação nos próximos anos. A gente já tem alguns projetos aí sendo elaborados pelo Banco Central. Um deles é o Pix automático, então hoje a gente não consegue programar várias transferências via Pix, e a tendência é que nos próximos meses a gente tenha essa novidade aí sendo divulgada pelo Banco Central. Claro que eles também estão sempre inovando e automatizando, melhorando a segurança dessa forma de pagamento, que é super importante, Nada adianta a gente ter essa inovação e não ter a segurança também por trás disso, mas o Pix automático é uma nova, uma inovação que deve ser lançada aí nos próximos meses, que é justamente para facilitar alguns pagamentos recorrentes que você tem. Então, a mesma lógica do débito em conta corrente, por exemplo, vai ser aplicada aqui no Pix automático, que deve ser lançado aí em breve. E aí, como curiosidade também, se a gente pegar o maior Pix já feito na história até agora, a gente vê lá no relatório do Banco Central que foi um Pix efetuado lá em dezembro de 2022, no valor de 1,2 bilhão de reais. Então, uma única transferência foi feita aí no valor de 1,2 bilhão de reais, o que é bastante coisa. Eu não sei se foi o Cláudio aí que está acompanhando aqui a gravação que fez essa transferência, Cláudio? Não precisa falar se foi você ou não, mas eu tenho minhas suspeitas aqui. Mas essa foi a maior transferência já realizada lá no mês de dezembro de 2022. Na média também, se a gente pegar as transferências realizadas, a gente vê que o brasileiro, em média, transfere aí R$250 mais ou menos no Pix, se a gente pegar desde a sua criação. E o importante, também o interessante, é a gente ver o crescimento dos usuários do Pix, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Se a gente pegar os dados que estão no gráfico aqui na tela, a gente vai ver que para pessoas físicas a gente já tem 144 milhões de pessoas usando e pessoas jurídicas quase 14 milhões de entidades registradas. Então é um crescimento muito expressivo e a tendência é que isso continue ainda por algum tempo. E agora falando um pouco do real digital, a gente vê que o Banco Central divulgou recentemente que a nova moeda digital que vai ser praticamente um real digital se chama DREX, D-R-E-X. É uma sigla, que significa ali digital, real, eletrônico, e o X é de inovador,
e ele vai ser regulado e custodiado pelo Banco Central, tá? Ele vai ser uma CBDC, então o próprio Banco Central do nosso país que vai controlar essa moeda, e ele é um pouco diferente do Pix, né? O Pix é uma forma de pagamento. O Drex, ele vai ser uma moeda digital, tá? É como se fosse o real, só que no formato eletrônico. Então, a princípio, né, ele vai ser registrado numa blockchain, assim como outras criptomoedas, né? O Drex não é uma criptomoeda, mas ele vai ser registrado num ambiente de blockchain terceirizado, tá? Com isso, ele pode eliminar alguns intermediários, né, como os bancos, como distribuidores de modo geral, e permite que você faça transferências de uma forma um pouco mais simples. Claro que ainda está muito no começo, a gente não sabe exatamente ainda como isso vai ser implementado, mas a nossa relação com os bancos pode ser que seja afetada, né, daqui para frente com o lançamento do Drex. Tá? O Pix nem tanto, a gente já vê que funciona de uma forma super tranquila, como se fosse um TED ou um DOC, mas o Drex ele tende a afetar um pouco mais a nossa vida daqui para frente, e claro que quanto mais a gente tiver aí novidades quanto a isso, a gente vai trazendo aqui para vocês, mas o que a gente sabe por enquanto vai ser uma moeda digital, vai andar em conjunto com o real, né? A ideia é que não substitua 100%, porque eu acho difícil de você eliminar 100% do papel moeda, mas ele vai andar em conjunto aí com o real físico, tá? Vai ser regulado pelo Banco Central, vai ser custodiado numa rede blockchain, tá? Que é como se fosse uma outra criptomoeda, e ele vai permitir também a tokenização de ativos. Então a gente já vê aí renda fixa digital, alguns ativos, né, consórcio, recebíveis ali no ambiente digital de tokens, algumas emissoras já fazem esse tipo de trabalho, e a gente pode ver isso também no real digital, e com isso a gente vai ver aí esses novos contratos inteligentes vindo à tona, e conforme as notícias vão saindo aqui, a gente vai atualizando para vocês. Tá bom, pessoal? E se você quiser um cupom de desconto de 25% na Suno Premium, que é a nossa assinatura mais vendida, clica aqui no link da descrição e confere todas as ofertas lá para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comenta aqui se você já está usando bastante o Pix, se você ainda tem um pouco de medo, se você já sabia da nova moeda digital do Brasil, né, o Drex, e deixe também sugestões de temas para a gente trazer aqui nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!